Bem, dando continuidade ao nosso estudo agora, vamos pensar no significado de software. Enquanto o hardware é a parte física, qual o significado de software? É a parte lógica da informática. Aqui vale um debate interessante. Quando a gente diz que software é a parte lógica, muita gente me diz, professor, software são os programas de computador. Sim, os programas de computador são exemplos de software, porque os programas de computador compõem a parte lógica, isto é, aquilo que não é palpável, aquilo que eu não posso tocar. Porque essa é a ideia de software. Software corresponde à parte lógica da informática, corresponde àquilo que não é palpável, aquilo que não é a parte física, aquilo que eu não posso tocar. Então, os programas de computador, como o Word, como o Excel, como o próprio Windows, compõem o que nós chamamos de software, que é justamente a parte lógica da informática, aquilo que não podemos tocar. Mas uma coisa interessante no debate. Existem outros exemplos de software que não são só os programas de computador. Os programas de computador, sim, são exemplos de software porque eu não posso tocar nesses programas. Eles compõem a parte lógica, portanto não é a parte física, se é a parte lógica é software. Mas nós temos outros exemplos. Vamos comigo aqui, acompanha o que eu vou botar aqui. Eu tenho aqui um exemplo de um programa aplicativo de planilha. Aqui é o LibreOffice Calc, mas poderia ser o Excel, poderia ser o Word, o próprio Windows. Bem, esse meu programa aplicativo de planilha é software. Por quê? Porque eu não posso tocar nele. Ele não é palpável, não é parte física. Ele é um programa de computador. E por ser um programa de computador e compor a parte lógica da informática, nós chamamos de software. Então observa, como eu não posso tocar nesse programa de planilha, então eu vou considerar ele software, parte lógica, ok? Mas observa aqui um outro exemplo. Tu imagina que eu tenho aqui um arquivo chamado exct.xlsx. Isso aqui é um arquivo do Excel. Então eu usei um programa de planilha como o Excel e gerei um arquivo chamado exct.xlsx. Te pergunto, o programa de computador é software, mas será que esse arquivo que eu gerei usando esse programa é software também? Sim, é software, porque o arquivo que eu gerei usando esse programa também compõe parte lógica, também é a parte que corresponde à informação, não é palpável, não é parte física, portanto software. Então quando a gente diz software são os programas de computador, sim, os programas de computador são exemplos de software, como aqui esse programa LibreOffice Calc de planilha. Mas os arquivos que eu gero através dos programas também compõem a parte lógica, portanto também são considerados software. Isso é muito importante a gente cuidar para efeito de respostas de prova, certo? Como é que ficou consolidado então? Software. Exemplos. Os programas de computador são exemplos de software. Se na prova ele indicar os arquivos são exemplos de software? Sim, os arquivos também são exemplos de software, porque corresponde à parte lógica, aquilo que não é palpável.